yoga dentro da tradição védica e dentro da língua sânscrita, a palavra yoga significa uma porção de coisas. Para começar, ela já é derivada, essa palavra yoga é derivada da raiz yud. E essa raiz de yud mesma tem 2 significados. Yud samadhau e yudir yoge. Então, yud, a raiz da qual a palavra yoga vem, significa tanto samadhi, em alguns casos, como em outros casos significa união. Aquele negócio que a gente conhece, yoga é união. Tem uma das raízes, um dos significados de uma raiz yud é união mesmo. Mas tem uma outra raiz yud também, que tem outro significado, que é o de samadhi. Tem um dicionário de sinônimos no sânscrito, que é famoso e tradicional, chamado Amarakosha. Amarakosha é um dicionário de sinônimos. E lá, na palavra yoga, eles apresentam 5 sinônimos para a palavra yoga. Sannahana é o primeiro. Sannahana significa uma preparação. Uma preparação no sentido assim, um guerreiro se aprontando para a guerra. Então ele bota armadura, bota não sei o quê, ele vai ali juntando várias coisas para se preparar para a guerra. Ele está fazendo yoga ali. Yoga nesse sentido de Sannahana, de uma preparação. Uma mulher se maquiando lá no espelho também. Sannahana, está se preparando. Às vezes leva mais tempo que o guerreiro para ir para a guerra, né? É uma piada infame, porque só tem mulher na turma. Não tem um homem para me apoiar. Mas é verdade. Sannahana, ela é preparação. Ela está fazendo yoga, nesse sentido ela está fazendo yoga. A palavra tem esse sinônimo. Sannahana é um deles. Upayam. Upaya é uma ajuda, alguma coisa que você usa de ajuda para alcançar uma outra coisa. Isso também é um significado de yoga. Shankaracharya, nos comentários dele, não aqui no Yoga Sutra, em outros lugares, ele fala que yoga ele define como Tattva Jnana Upaya. Tudo aquilo que é de ajuda para o conhecimento da realidade, da verdade, do eu, é o yoga. Então, você faz, sei lá, terapia lá, para ter uma mente. Você faz psicoterapia, para ter uma mente capaz de assimilar o conhecimento da realidade do eu. Então, você está fazendo yoga, nesse sentido de upaya. Yoga quer dizer upaya. Dhyanam é o terceiro. Terceiro sinônimo da palavra yoga, dhyanam, meditação, contemplação. E é aqui nesse sentido que Patanjali pega. Samadhi significa contemplação, uma capacidade mental de absorção da mente. Em que todas, assim, as divisões da mente, elas se integram numa coisa só. Como se fosse assim, que nem quando você vai fazer pão, você bota o ovo, a farinha, não sei o que, quando você bota, tá tudo misturado, uma coisa diferente da outra. Aí você começa o processo de sovar ali, sova, mistura, sova. Fica uma massa lisinha e homogênea. Isso que é o samadhi, samadhana, essa integração, essa harmonização. Em última instância, no samadhi aqui do yoga, não sobra sujeito, pensamento e objeto, como tem normalmente dentro do nosso processo cognitivo normal, usual, que nem agora, vocês estão vendo na sua frente o computador de vocês tendo aula. Tem vocês, o sujeito, vocês têm essa noção, essas 3 noções, essas 3 coisas estão na cabeça de vocês. O sujeito, eu sou assistindo aula, tem o pensamento da visão do computador, das palavras que eu estou dizendo, é o pensamento que vocês estão tendo, e tem um objeto mesmo, que sou eu falando. São 3 coisas distintas na sua experiência. O sujeito, objeto, e o que liga o sujeito e objeto, que é a percepção, tanto dos sentidos quanto a mental, né, dos pensamentos. Essas 3 coisas no Samadhi, a Sampragnata Samadhi, principalmente lá no fim, o Samadhi último, o mais elevado, essa distinção está abolida. Porque a consciência, que é o objeto, né, entre aspas, de contemplação, ela permeia esses 3.
Tanto o sujeito é consciência, quanto o pensamento de conhecimento é consciência, quanto o objeto ao qual o pensamento se refere também é consciência. Ou seja, no conhecimento disso não existe uma harmonização total, uma coisa homogênea, uma só. Esse é o samadhi. Yoga samadhi. Dhyanam, aqui no Amaracosha, tem esse sinônimo de yoga é meditação. Na linguagem comum mesmo. Aí, Sangati. Sangati é o quarto sinônimo que o Amaracosha dá para a palavra yoga, que significa uma... Sangati é uma conjunção, uma junção. E nesse sentido, yoga significa capítulo, por exemplo, que é uma junção de versos, por exemplo, que tem o mesmo tema. E aí que a gente vê, por exemplo, lá na Gita, né? Arjuna Bishada Yoga. Primeiro capítulo. E segundo capítulo, Karma Yoga. Terceiro capítulo, Sankhya Yoga. Aí daí que as pessoas tiram a conclusão, a Gita tem vários yogas, sabe? São 18 yogas. Mas yoga ali significa Sangati no sentido de capítulo. O capítulo da tristeza de Arjuna. Arjuna Vishada Yoga. A palavra Yoga quer dizer capítulo aí, nesse sentido aqui de Sangati. Reunião de vários versos sobre o mesmo tópico. Ele está falando da tristeza de Arjuna, não é um yoga da tristeza de Arjuna. Não tem como praticar o yoga da tristeza de Arjuna. Não é um tipo de yoga. Você vê, isso é confusão. Falta da tradição ali. Falta da tradição. Mesmo que a pessoa conheça um pouco de sânscrito e vá ler sozinho, não vai adiantar. Ela vai achar que aquilo é yoga. Não é yoga. É um capítulo. Yoga significa capítulo, Sangati. E por fim, yoga tem o sentido de yukti, razão. Lógica, razão também é um sinônimo de palavra yoga. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om.